Bom, mas antes de ouvirmos as demandas daqui de Picos, a gente vai ouvir a previsão do tempo, porque hoje é quarta-feira, é dia de previsão do tempo com o nosso querido professor Uerton Costa. Bom dia, Uerton. Bom dia mais uma vez, meu querido. Bom dia, Edilene. Bom dia, TV. E aí, quais são as novidades que você nos traz hoje? Muito bem, né? Como eu já havia comentado, não, nós temos aí uma possibilidade de mudança, né? Mudança climatológica, vamos dizer assim, para o próximo trimestre, que é o trimestre setembro, outubro e novembro. A gente sabe muito bem que, vamos dizer assim, esse trio, né, de meses é categorizado como o mais quente do ano. É o chamado BR-OBRO, uma expressão tipicamente, genuinamente piauiense, e representa o que nós chamamos de o BR-OBRO, vamos dizer assim, climático ou astronômico, que é a chamada primavera. A partir do dia 23 de setembro, a gente entra no ciclo de primavera, e é o período que a gente recebe a maior luminosidade, a maior insolação e, consequentemente, maiores temperaturas. Porém, o INMET já divulgou uma prévia muito importante, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, divulgou uma prévia que, nesse trimestre, existe uma possibilidade de ocorrência de pancadas, veja bem, pancadas isoladas de chuva. Chuva pontual, né? Em virtude de que o Oceano Atlântico, o nosso marzão lá, no norte do estado, está muito aquecido. Veja bem, todo esse calor, toda essa radiação que nós estamos recebendo no estado do Piauí, a faixa litorânea também recebe. E o efeito desse calor sobre a lâmina d'água é basicamente a geração de vapor d'água que vai formar as nuvens e que pode provocar chuva localizada. Inclusive, Edilene, ontem, na faixa norte do estado do Piauí e parte do Maranhão, algumas nuvens de temporal se formaram, nuvens rápidas. Teve um chuvisco na faixa norte do estado do Piauí, muito pontual, Maranhão mais intenso. Claro que para que essa precipitação ela se projete sobre o sul do estado, é necessário mais aquecimento atlântico para que esse corredor de umidade chegue até a faixa de picos e microrregião. Nós estamos esperançosos, né? Claro que essa chuva não vai alterar, e é importante, atenção, família picoense, essas chuvas pontuais, elas não alteram o conjunto da condição climática. Ela não vai, naturalmente, reduzir a temperatura, não vai mudar as condições, são chuvas isoladas. Alguns sertanejos, alguns agricultores, costumam apelidar essas chuvas de as chuvas das floradas, ou as chuvas do caju, ou as chuvas da manga. São chuvas que ocorrem, são chuvas extemporâneas, né, fora de época, e que costumam ocorrer de forma muito surpreendente. E que, graças a Deus, ocorrendo ajuda, né, a nossa agricultura, né, porque, como você bem disse, os agricultores falam em chuvas da florada exatamente porque fazem com que os frutos, né, floresçam, nasçam, cresçam. Que bom, tomara que a gente tenha realmente essas chuvas que venham a beneficiar a nossa agricultura, não é isso? Porém, infelizmente, as temperaturas continuam altas, né? Exatamente, né? Inclusive, o estado do Piauí, ele tem atingido com facilidade o pico de temperatura, né? Recentemente, cidades do norte cravaram temperaturas muito elevadas. Nós ainda temos uma manhã um pouco amena, embora o picoense já deve estar sentindo que essas manhãs não estão tão agradáveis. A gente tem um aquecimento muito rápido, muito vigoroso da superfície, né? Ou seja, dessa camada de ar muito próxima do solo, que é esse aquecimento que provoca, né, a sensação de calor que a gente tanto reclama, né? Então, há uma tendência muito clara agora, estamos finalizando aí o mês de agosto, né, começando setembro, que essas temperaturas sejam majoradas. E como nós estamos falando de uma condição térmica
irradiativa ampliada, aí novamente a gente reitera, a TV Centro-Sul reitera a necessidade da família picoense cuidar das crianças e idosos, principalmente porque são aqueles segmentos vulneráveis que, diante do calor mais elevado e da baixa umidade do ar, que a gente vai continuar recebendo alerta, urge a necessidade de hidratação. A gente sempre fala dessa questão que ela é fundamental, né? Nesse período, as crianças costumam brincar muito, correr muito, as pessoas às vezes esquecem de ingerir líquidos, água fundamentalmente, e é importante manter essa rotina, né? Manter essa rotina de hidratação para manter sua saúde em dia. Com certeza. Werton, e a gente você já tem como prever essas temperaturas do BR-Obró, que normalmente a gente sabe que são muito altas, mas em alguns anos são ainda mais elevadas do que em outros. Exatamente, né? O que existe já de concreto dentro da previsão é que nós teremos uma oscilação de 0,5 a 1 grau acima da média. Essa oscilação, Edilene, é muito parecida com a do ano passado, né? A gente teve aí 0,5 a 1 grau acima da média, ou seja, um BR-Obrol mais quente, né? As pessoas com certeza já estão sentindo isso, estão reclamando, mas esse mais quente não é uma curva ascendente ano após ano, não. O nosso fenômeno é mais localizado, é uma acima da média do mês. Então, isso já vem acontecendo há alguns anos, esse percentual, dependendo da área. Por exemplo, se você tem na microrregião áreas mais altas, esse percentual, esse acréscimo, ele é menor. Áreas mais baixas aquecem mais rapidamente, conservam mais esse quantitativo de calor. Então, é uma tendência nos municípios da microrregião, aqueles, por exemplo, que têm a amenidade, como, por exemplo, Bocaina, que está na frente de uma grande barragem, as condições de temperatura serão diferenciadas em relação a municípios que estão em áreas mais secas. Então, esse conjunto de fatores faz com que a temperatura máxima, a mais elevada, e a mínima varie bastante dentro do conjunto de municípios da microrregião picoense. Na cidade de Picos, por exemplo, no município de Picos, o picoense pode esperar temperaturas em torno de quanto? Geralmente, como eu falo, as temperaturas, nesse primeiro momento, elas estão na casa entre 33 e 35, padrão médio, podendo ter picos até de 38 graus. É bom relembrar que o pico da condição de calor ocorre ali na microrregião de Picos na primeira quinzena de outubro, ok? Então, na primeira quinzena de outubro, a gente pode esperar picos de temperatura máxima ainda mais elevadas. Com certeza. Obrigada, Werton, pela sua participação, pelas suas informações. Muito obrigada. Bom dia para você e bom trabalho.